né? E quando a gente vem para um lugar desse, isso gera expectativa no coração da gente. A gente volta a sonhar, a gente reavalia, a gente repensa. Mas eu não duvido que no meio de tanta coisa nova, de tanta expectativa, de tanta coisa que você tem aprendido aqui, talvez um lugar como esse, você tenha muitos questionamentos no seu coração, muitas perguntas no seu coração, talvez tristezas que você traga no seu coração, dores que você traga no seu coração, angústias que você traz no seu coração, porque essa é a nossa realidade. Esse é um congresso de pastores, ou de pregadores, ou de gente que lida com o ministério, missionários, que lida com muitas incertezas, lida com muitas dores, lida com muitas angústias. Eu não sei você, mas vez por outra, né, em momentos como esse, me pego às vezes em congressos, eventos, às vezes sentado, ou às vezes até ministrando, e me deparo às vezes no quarto do hotel, ou no refeitório, em algum momento, com algumas perguntas para as quais eu não encontro resposta, que estão ligadas às vezes a um momento que eu estou vivendo, na minha família, às vezes na igreja, às vezes no ministério, né? Existem fases na vida da gente, que a gente muitas vezes parece que tem mais perguntas do que resposta. Apesar de conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, pregar o Evangelho, conhecer as verdades, o nosso coração e a nossa alma, por conta das circunstâncias que chegam para a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E na verdade, muitas vezes a gente não tem essas respostas. Talvez a traição de alguém da sua equipe pastoral, talvez alguém em quem você investiu a sua vida durante muito tempo, de uma hora para outra você descobriu que essa pessoa estava falando mal de você, ou estava difamando você. Talvez a dor da perda de alguém amado, e às vezes você começa a dizer: Deus, até quando isso vai durar? Talvez você está doando a sua vida, doando o seu tempo, dando o seu recurso, sua família está ali no ministério, e parece que você não consegue colher os frutos, você não vê o resultado, você não vê a igreja crescer, você não vê a liderança ser formada, parece que meio que Deus se esqueceu, e às vezes isso começa a trazer angústia para o nosso coração, começa a trazer amargura para o nosso coração, e às vezes eu não sei você, mas às vezes eu começo a me perguntar: Deus, até quando vai durar isso? Talvez naquele período que você está um tempo, você diz: Deus, é para eu ficar aqui mesmo? Até quando isso vai durar? Até quando esse problema vai acontecer? Eu estou numa fase, né, completei 20 anos de ministério, 30 anos de ministério, 20 na mesma igreja, e no começo do ano passado para cá, eu me vi muitas vezes dizendo: Deus, eu estou com 56 anos, daqui a 10 anos, pela lógica da vida, eu tenho menos tempo para frente de ministério do que para trás, pela lógica da vida, pelo menos produtivo com a energia que eu tinha, e dizendo: Deus, o que o futuro vai trazer? O que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu construí, a minha família, meus filhos, a minha esposa. E quando eu não tiver mais a energia que eu tenho, e quando eu não tiver mais a capacidade que eu tenho, às vezes essas perguntas vêm por conta de dores, de perdas. Eu estava jantando e conversando ali com um pastor querido, rapaz, fugiu agora a memória, Edmilson Lara, sentado e jantando com ele, dizendo: cara, estou aqui, mas há um mês eu perdi meu sogro, 77 anos, estava na segunda-feira, lá na igreja, servindo a Jesus, com o pastor, e a mãe dele, de 90 e poucos anos, caiu no dia anterior, foi hospitalizada, e tudo indo bem, e na terça-feira, ele dirigindo, foi visitar a mãe de 90 e poucos anos, e no meio do caminho sentiu uma dor forte no peito, a gente preocupada com a mãe dele, todo esse envolvimento, e quando ele chegou no hospital, estou resumindo a história, foi levar a irmã dele, né, junto para verem a mãe, ele disse: ele até brincou no carro: olha, eu acho que eu estou indo. A irmã falou: você está doido? Para de brincar. Não, eu acho que eu estou indo, eu vou infartar, vai ter um infarto aqui, aquela coisa que a gente não... E eles chegaram no hospital e disse: ó, vai lá ver a mãe, eu vou aproveitar que a gente está aqui, vou na enfermaria, ver como é que está a minha pressão, ver o que é isso. Quando a irmã e a outra irmã voltaram de ver a mãe para dizer: ó, vamos encontrar fulano, que ele foi ali na enfermaria, quando chegaram lá, ele tinha tido um infarto fulminante. E aí eu estava dizendo para o Edmilson, tem coisas que a gente não entende. E ele está aqui, a esposa está em casa, e a gente diz: a gente está servindo ao Senhor, está buscando o Senhor, está procurando se aperfeiçoar. Sabe, eu não sei você, mas às vezes isso gera angústia no nosso coração. Isso às vezes, com o passar do tempo, dores, feridas, perdas, perguntas que a gente não encontra resposta,
Isso às vezes pode gerar angústia no nosso coração. À medida que o tempo passa e a resposta não vem, não tem sentido, o resultado não vem. Nós somos pastores, mas a gente é de carne e osso. Isso às vezes mexe com a nossa fé. Isso às vezes pode ser que aconteça com você, te faça orar menos, te faça ter menos tempo com Deus, te faça talvez até vir para um congresso como esse, como um refúgio de tentar fugir da sua dor, do seu sofrimento, te faça às vezes pregar porque você é pago para isso. Mas às vezes essas perguntas que não trazem respostas, você tem que pregar, tem uma igreja que precisa de você, você tem família para sustentar, você tem uma série de obrigações. Isso gera angústia, isso gera dor. E apesar de você ser um pastor, de ser um líder, de ser um missionário, isso acaba te afastando de Deus. O que a Bíblia tem a dizer para nós? Como é que a gente pode encontrar respostas certas para uma situação como essa? Eu não sei se esse é o seu caso, mas muitas vezes em momentos como esse, era assim que eu estava. Houve momentos nos meus 30 anos de ministério, que eu pregava muitas vezes, sem no meu coração acreditar realmente. Não é que eu era incrédulo, mas a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, tanta coisa que não fazia sentido. Como essa perda de Edmilson, da noite para o dia, como encontrar a resposta, como confortar a esposa. Eu falei: Edmilson, o que você diz para a tua esposa? O que a gente fala? A gente prega, a gente fala, a nossa teologia não responde, o nosso conhecimento não responde, nada responde. Eu não sei você, mas se você é de carne e osso, isso às vezes mexe com a nossa fé. Isso às vezes faz com que a gente não tenha vontade nem de orar. Leia a Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 21. Eu quero ler com você apenas 2 versos desse texto. Isaías capítulo 21. Eu quero ler com você os versos 11 e 12. Como encontrar as respostas certas? O texto diz assim, Isaías 21, 11 e 12. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Que Deus abençoe a sua palavra e que esse texto, que parece tão nada a ver, traga verdades poderosas para o teu coração nessa noite. Sabe, para entender esse texto, a gente precisa olhar o contexto dele. A época, essa é uma profecia, né? O texto aí, que não é inspirado, o título, né? O subtítulo diz: a profecia contra Edom. A gente não tem uma data correta da época dessa profecia, mas uma coisa a gente tem certeza: os edomitas ou os idumeus, eles estavam angustiados. O texto deixa isso muito claro. Era um tempo de angústia, era um tempo de sofrimento, era um tempo de dor, era um tempo... Agora a gente precisa entender quem são esses idumeus, quem é esse povo de Edom. Na verdade, os idumeus, eles são os descendentes de Saul. E por que são chamados idumeus? Porque Saul recebeu um apelido, Edom, que significa vermelho, porque ele era rução, né, avermelhado. E também, principalmente, por conta do cozido vermelho, pelo qual ele tinha trocado o seu direito de primogenitura. Então era um apelido pejorativo. Quem eram os edomitas? Os descendentes de Esaú, que recebeu o apelido de Edom, por conta de toda aquela história, né, de não dar valor às realidades espirituais. Você conhece o texto, não vou gastar tempo com isso. Se você quiser ler depois e lembrar, está em Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 31. Por causa daquele cozido vermelho, por conta de não valorizar as realidades espirituais, os idumeus receberam essa pecha. Sabe, Edom, Esaú, esses que estão aqui nesse contexto, eles tipificam a pessoa que despreza, que não valoriza ou que desconsidera as bênçãos da aliança de Deus, das promessas de Deus, da graça de Deus. Porque Esaú, ele era o primogênito, ele tinha um direito de primogenitura, ele tinha o direito do melhor de Deus, e ele, por circunstâncias e por escolha,
Ele abriu mão disso, ele renunciou a isso, por um prato de cozido. E quando a gente olha no Antigo Testamento, é muito interessante olhar a história dos idumeus, que é gente que, apesar de ser de Deus, ter uma promessa de Deus, um chamado de Deus, algo especial de Deus, acabou virando as costas, acabou desistindo, acabou renunciando, acabou abrindo mão. Eles chegam ao ponto de se aliar a Nabucodonosor e ajudar Nabucodonosor a destruir Jerusalém. E eles se alegram disso. O salmista, no Salmo 137, versículo 7, ele diz isso. Se você olhar lá comigo, Salmo 137, versículo 7, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, no meio desse salmo: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, porque eles gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. É gente que era de Deus, mas que muitas vezes tinha prazer em ver as coisas de Deus indo para trás. E quantas vezes, por conta dessas perguntas sem respostas, você não teve pensamentos e sentimentos ruins contra o teu povo que você pastoreia, contra a gente que Deus colocou para você cuidar, para você amar, contra a tua denominação, contra os teus colegas de ministério? Quantas vezes você se alegrou por conta de não ter respostas, por conta do seu ministério não estar caminhando, por conta da sua família estar sofrendo e você não entender nada disso? Você sentiu prazer ou alguma alegria por um colega que caiu no ministério, ou alguém que sofreu, você sentiu dizendo: ah, mereceu. Sabe, Edom e Esaú tipificam pessoas que muitas vezes desprezam a aliança com Deus, as promessas de Deus, o cuidado de Deus. Depois, se você quiser ver lá no livro do profeta Obadias, versículos 10 e 11, isso vai ficar muito claro. O profeta Obadias vai dizer isso. Então, esse texto ele fala de gente que conhece Deus, gente que tem promessa de Deus, gente que foi chamada por Deus, mas gente que abre mão disso, gente que renuncia a isso, gente que resolve não acreditar mais nisso. Mas é importante também para entender esse texto, quem é esse guarda? Quem é esse sentinela desse diálogo aqui, dessa história? Se você olhar alguns versículos antes aí do texto de Isaías mesmo, lá no versículo 6, o texto vai dizer que esse guarda é o profeta, é o próprio profeta Isaías. Ele é caracterizado como sentinela. No versículo 6 de Isaías 21, o texto diz assim: assim diz o Senhor, vá, coloque um vigia de prontidão, para que ele anuncie tudo o que se aproximar. Então, na verdade, Isaías está falando dele mesmo. Ele é aquele sentinela, é aquele porta-voz de Deus, e não era incomum, quando você olha o contexto disso que a gente está lendo aqui, nesse tempo, o povo de uma nação procurar ajuda ou conselho do profeta de Deus de outra nação. Isso era muito comum. Ou até mesmo, Isaías muitas vezes ele tinha feito pronunciamento a respeito de acontecimentos em outros países. Então esse diálogo aqui ele é comum. É alguém que é de um outro povo, de uma outra nação, vir perguntar ao homem de Deus, ou querendo ouvir Deus, dizendo: Deus, e aí agora? Até quando? O que é que o Senhor tem a dizer? Qual é a resposta? O que é que vai acontecer? Até quando vai o sofrimento? O que é que o futuro reserva? Por que que isso está acontecendo? Por que que a minha igreja não cresce? Por que que meus filhos estão sofrendo? Por que que eu abri mão de tudo, deixei a minha vida, podia estar fazendo tanta outra coisa e parece que o Senhor não está nem aí para mim? Tem 3 lições nessa conversa que eu quero dividir com você, que falaram muito ao meu coração num tempo de muita angústia e muita dor alguns anos atrás. Porque às vezes as dores, os sofrimentos, às vezes por nossas escolhas, como foi o caso de Saul, atitudes erradas, coisas que nós fizemos, ou até mesmo por coisas que fizeram com a gente, que a igreja fez com a gente, que colegas de ministério fizeram com a gente, que a vida fez com a gente, nos tornam pessoas assim. Esse diálogo traz 3 lições muito preciosas. A primeira delas é que quando a gente está longe de Deus, os sofrimentos sempre vão parecer não ter fim. O começo dessa conversa é com essa gente de Seir, os edomitas, gente que está amargurada, angustiada, perguntando para Deus: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Ei, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite?
Sabe uma coisa que é interessante nos textos bíblicos e na linguagem bíblica? É a repetição. A repetição tem essa ideia da ênfase, da intensidade, da urgência. Sabe, quando a gente é tomado pela amargura, pelo sofrimento, pela tristeza, pela dor, por feridas abertas que a gente não consegue tratar ou que não são tratadas, ou por perguntas para as quais a gente não encontra respostas, isso nos distancia de Deus, isso faz a gente orar menos, ler menos a Bíblia, ter menos intimidade com Deus, se tornar meio que mecânico, meio profissional, meio autônomo. Deixa eu dizer isso para você. Às vezes situações que nem são tão duradouras, nem são tão grandes, nem são tão terríveis, parecem não ter fim nunca. Você já se sentiu assim? Parece que aquela liderança sempre vai continuar te oprimindo. Parece que aqueles filisteus, edomitas e jebuseus que estão ali no seu rebanho, não vão morrer nunca. Deus já está falando nessa noite, está vendo? Parece que você está ali há 1, 2, 3, 5 anos, dizendo, essa igreja não vai crescer nunca, não vai mudar nunca. Parece que você nunca vai conseguir ser feliz no ministério. Parece que você nunca vai conseguir se realizar. Parece que você nunca vai ter alegria de ter batismos regularmente. Parece que você nunca vai ter alguém com quem você possa sentar, abrir o seu coração e não estar preocupado com que essa pessoa use isso numa reunião na diretoria ou na ordem dos pastores, num grupo de WhatsApp para detonar você na primeira oportunidade. Quando a gente está longe de Deus, os sofrimentos eles vão parecer não terminar nunca, parecem eternos. Essa gente que está longe de Deus, ela está numa angústia tal, que ela chega para Deus e diz, ei, quando é que termina essa noite? Quando é que termina a noite? E a pergunta é essa, quando vai acabar o sofrimento? Sabe, essa é uma realidade que é constatada na minha vida e na sua vida. Quando eu enfrentei uma situação muito dura de traição, e hoje eu olho, era uma situação pontual, era uma situação que tinha prazo de validade, e que se eu tivesse no meu equilíbrio emocional, se eu não tivesse tão dominado pela angústia e pelo sofrimento, mas eu já dei para você, eu pensei em largar o ministério. Eu pensei em largar, não foi a minha igreja, o ministério, largar, tu dizer, não, isso não vai acabar nunca, isso não vai mudar nunca, isso não vale a pena, eu não quero passar o resto da minha vida enfrentando isso. Eu não quero correr o risco de ter que passar por isso de novo. Eu estou aqui há 12, 13 anos nessa igreja. Eu estou há 23 anos no ministério para isso. Não, isso não vai acabar, isso não vai mudar. Não tem líder de igreja confiável. Essa gente não merece. Sabe quando o nosso coração está tomado por angústia, por amargura, por dor, por ferida, por tristeza? Escute e guarde isso no seu coração. Os sofrimentos sempre vão ser potencializados numa medida que nem sempre é realidade. E não se culpe por isso, porque é isso que acontece mesmo. Porque quando o nosso coração está seco, está deserto, está distante de Deus, está ferido, está magoado, quando a gente é tomado pela frustração, quem aqui nunca pensou em deixar o ministério? Quantos colegas e quanta gente do ministério tomada pela depressão. Estava conversando com um colega hoje aqui fora. Ele dizendo, cara, teve um momento na minha vida que eu queria sair de casa. Tomando remédio, não queria ver gente, não queria ver nada. Porque apesar de ser um líder, apesar de falar, apesar de comunicar, apesar de saber quem eu era, esse distanciamento de Deus, esse distanciamento da comunhão de Deus, do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, de sentir a presença de Deus. Na verdade a dor é tão forte, a amargura é tão forte, e não ter resposta é tão forte, não ouvir Deus é tão forte, que parece que o mundo todo está conspirando contra a gente. Se tem uma coisa que é real no ministério pastoral, é a gente ter a consciência de que quando perguntas sem resposta chegam ao nosso coração, e a gente não tem o cuidado de permanecer perto de Deus, mas acaba se afastando dEle, os sofrimentos vão parecer eternos mesmo. Tudo vai parecer pior do que realmente é. Tudo vai parecer mais difícil do que realmente é. E o grande risco é em momentos como esse, você
apesar de ter o chamado de Deus, a promessa de Deus, os dons de Deus, a vocação de Deus, os recursos de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus sobre a sua vida, você pode ser tentado a desistir de tudo isso, pelo simples fato de que a tristeza, a angústia, a amargura, a dor e o sofrimento fizeram que aquela traição, aquela fofoca, aquela mentira, ou talvez aquele prazo que não está alinhado com o seu, a sua expectativa que não foi atendida, parecerem coisas intransponíveis. A segunda coisa que esse texto me ensina é que quando a gente está longe de Deus, mesmo tendo chamado de Deus, convicção de Deus, amor a Deus, é que quando a gente está assim, geralmente um abismo ele acaba chamando o outro abismo. Na conversa, a pergunta é: guarda, até quando vai durar essa noite? Ei, guarda, até quando vai durar essa noite? Você imagina, Deus vai responder. Agora Deus vai dizer, e aí Deus responde, né? Olha o que o guarda responde no versículo 12. Logo chega o dia, mas a noite, ela também vem. A gente gosta muito daquele texto, né? O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Mas quando a gente está longe de Deus, tomado por angústia, sofrimento, perguntas sem respostas, a gente não se dá conta, mas às vezes um abismo parece que atraindo o outro. Você já se sentiu assim? A palavra aqui para amanhã é a palavra boquer, é a ideia, algumas versões estão aí, vem o dia, mas a tradução melhor é vem amanhã, é essa ideia do romper do dia. É como se Deus estivesse dizendo: olha, vai vir esperança, vai vir um novo dia, vai vir a alegria da manhã. Agora deixa eu dizer para você, filho, vida real, os problemas não vão acabar, os problemas não vão deixar de existir, vai vir uma grande alegria depois do sofrimento. O que o profeta quer dizer, o que Deus quer dizer para aquela gente, quer dizer para mim, para você, que quando a gente está longe dEle, pode até vir manhã, Deus pode até mandar graça, mandar resposta, mandar bálsamo, mas o nosso coração muitas vezes está tão triste, tão amargurado, tão angustiado, tão frustrado, que por mais brilhante que seja essa manhã, ela jamais vai se transformar em dia para nós. O profeta diz assim: olha, logo chega o dia, mas a noite também vem. Quando a gente está longe de Deus, parece que um mal sai apenas para dar lugar para outro. E sabe por quê? Porque às vezes por a gente não acreditar mais, não orar mais, não buscar mais, não chorar mais, não se arrepender mais, não quebrantar mais e não buscar mais a Deus, às vezes nós mesmos aumentamos e potencializamos os problemas. A gente resolve do nosso jeito. Deus às vezes dá resposta, Deus às vezes manda livramento, Deus às vezes manda alguém, mas a gente está tão consumido por isso, está tão amargurado com isso, está tão frustrado, está tão decepcionado, que a gente não consegue enxergar. Eu não sei você, mas às vezes parece que atrai, né? Não tem fase da vida da gente que é assim? Que parece que nada está tão ruim, que não possa piorar. Você já se sentiu assim no ministério? Quando a gente está bem, já é difícil acontecer, a coisa vem, você mata no peito, mas quando a gente está arrastando, está sofrendo, está angustiado, quando a gente não encontra a resposta, parece que quando vem uma noticiazinha boa, vem 10 ruins atrás. Quando vem um abençoado enviado por Deus, vem 10 gadarenos junto. É verdade, é vida real. Sabe, quando a gente está longe de Deus, se você me perguntar o porquê, o que o texto diz, o que Deus está dizendo é: quando o seu coração está como doído meu, um abismo vai chamar outro. Um abismo vai chamar outro. Vai vir manhã sim, mas logo vai vir noite, outra noite, outra noite. Isso vai te consumir, isso vai te destruir, isso vai te amargurar. E aí, você deve dizer: nossa, que coisa depressiva para hoje à noite, né? Mas não há nada tão ruim que não possa piorar. É vida real. Esse diálogo é muito interessante, porque o sujeito angustiado, ele tinha a promessa de Deus, ele está mal, ele chega: ei, até quando? Não vai terminar nunca.
Aí Deus diz assim: e aí, bonitão, do jeito que você está aí, agora é só a derrota, agora é só a derrota, agora é só a derrota. Aí para botar a pá de cal em cima, aí o profeta diz assim: se vocês quiserem perguntar de novo, vai lá e pode voltar quantas vezes você quiser e perguntar quando é que vai acabar o sofrimento. Sabe a terceira coisa que esse texto me chama a atenção, é que quando a gente está longe de Deus, nós nunca vamos encontrar as respostas que nós estamos procurando. Nunca. O profeta está dizendo: olha, se você quiser continuar perguntando, se você quiser continuar amargurado, se quiser, você pode voltar lá, eu vou estar por aqui. Toda vez que você voltar, eu vou estar aqui para te ouvir. Toda vez que você voltar, eu vou estar aqui para responder. Toda vez que você voltar, eu vou mais. O que eu acho interessante é que a resposta do profeta, ele abre caminho para outras perguntas e acontecimentos da vida que fazem parte. Deus vai dizer: olha, você vai voltar aqui, você vai questionar, você vai continuar tendo dúvidas, você vai continuar tendo problemas. O que me chama a atenção é que, embora ele não possa oferecer muito consolo, ele não ignora e nem rouba a esperança. Ele diz: olha, tudo bem, mas a resposta que você está procurando, você não vai encontrar. E aí, antes que você entre em depressão, você diga assim: caramba, onde é que esse negócio vai terminar? Porque o problema dessa conversa não são encontrar as respostas certas. A tese desse texto, o centro desse texto, é ensinar para mim e para você que Deus vai estar sempre pronto a nos responder. Deus sempre vai estar disponível no seu momento de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza. Mas que na vida real tem manhã e tem noite, tem manhã e tem noite, tem manhã e tem noite. E a questão não é se Deus vai responder, se Deus está ali, se Deus não está. O que eu quero falar ao seu coração nessa noite é que Deus sempre vai estar pronto a nos responder, com uma condição. Com uma condição. Desde que antes de você procurar a pergunta certa, você tome a atitude certa, que é se aproximar dEle. Que é tratar o que precisa ser tratado, é cuidar do que precisa ser cuidado. O que o profeta está dizendo é: você está angustiado, você está sofrendo, está parecendo que não vai acabar nunca. Deixa eu dizer para você, faz parte da vida. Isso aí vai passar, essa manhã vai passar. Mas do jeito que você vai estar, não se iluda, no ministério vai ter outra noite, e vai ter outra noite, e vai ter outra noite. E deixa eu dizer para você, se você quiser voltar aqui quantas vezes, eu vou estar aqui para dizer: não, vai ter outra noite. É luta, é dificuldade. O que todo o texto está querendo dizer, o que esse texto ensina para nós, é que Deus está sempre pronto a responder. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Mas a gente só vai encontrar a resposta certa de Deus para nós. Você só vai encontrar a resposta de Deus para você. Você só vai conseguir ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer fazer, ainda quando você não entenda nada. Quando antes de procurar a resposta certa, você tome a atitude certa, que é se aproximar dEle. Porque aquela gente de Edom queria a resposta de Deus, queria solução de Deus, queria conforto de Deus, queria graça de Deus, queria milagre de Deus, queria poder de Deus. Mas no fundo eles não queriam Deus. Eles tinham aberto mão disso. Eles tinham renunciado a isso. E eles não valorizavam isso. Eles não acreditavam nisso. Mas eles queriam que Deus lhes respondesse. Eles queriam que Deus fizesse alguma coisa. Quantas vezes eu e você já não chegamos diante de Deus, cobrando Deus, questionando Deus? E no fundo a gente sabia que Deus estava ali perto da gente, mas parecia que Ele não estava dizendo nada. Deixa eu dizer para você, isso não é porque Deus não ouve, Deus não te ama, Deus não se interessa, talvez e só talvez.
O que Deus, em momentos como esse, queira dizer para nós é que, antes de procurar as respostas certas, eu e você precisamos mudar a nossa atitude e tomar a atitude certa. Que é reconhecer que nós abrimos mão do chamado, da esperança, da fé, da autoridade, da misericórdia, do poder e tudo que Ele colocou diante de nós. E talvez por circunstâncias, atitudes que nós tivemos, ou escolhas que nós fizemos, ou atitudes que nós tivemos com aquilo que fizeram com a gente, nós simplesmente nos distanciamos dEle. Sabe, há 12 anos atrás, eu estava 8 anos onde eu sou pastor, e um dos meus grandes amigos, um camarada que caminhava comigo desde o começo lá, a essa altura ele era vice-presidente da igreja, líder da área de adoração da igreja, um amigo pessoal, querido. Para resumir a história, ele caiu numa situação de adultério, nós estávamos juntos quase todo dia. Uma jovem casada que estava chegando na igreja, tinha acabado de ganhar um bebê. Ela estava no ministério de adoração, o marido dela crente novo. E a esposa descobriu isso depois de um culto de domingo, ali na área de convivência. Olhando para cá dela e dizendo: você está me traindo com fulana pelo jeito que você olha ela. Para você entender isso, eu tive que apartar a briga desse casal. O marido dessa jovem com quem ele adulterou, o ameaçou de morte por 3 vezes, entrou no culto e no meio da celebração, procurando ele na galeria, para bater nele no meio do culto, nas vias de fato. O resumo da obra é que isso gerou no meu coração um ódio mortal por esse sujeito. Meu coração secou, meu coração fechou, e eu subia para pregar com ódio, e eu comecei a dizer para Deus: Deus, por que eu? Por que isso? Eu investi nesse camarada, eu investi na família dele. Por que passar por essa vergonha, por ter que lidar com isso? Isso começou a gerar uma amargura no meu coração. E deixa eu dizer a você, isso gerou um ódio mortal. Ódio, a minha vontade era vê-lo morto. Eu não tenho dificuldade de dizer, se eu pudesse eu o mataria. Até que um dia, e eu pregava, eu aconselhava, eu sorria. Mas durante 1 mês e meio, 2 meses, eu dizia: Deus, por quê o Senhor fez isso comigo? Isso envolveu minha esposa, que era muito amiga, envolveu meus filhos, que eram amigos dos filhos dele. E eu comecei a ficar com raiva de Deus. Fiquei a ficar triste com Deus. E eu fazia igual essa gente: até quando? E eu comecei uma hora a perguntar a Deus: até quando esse negócio vai ficar no meu coração? Que hora que o Senhor vai tirar isso aqui? Que hora que eu vou conseguir perdoá-lo? Que hora que eu vou conseguir fazer isso diferente? Sabe, ao ser confrontado com esse texto, estudando esse texto, uma coisa que eu entendi é que isso faz parte da vida de um pastor. Que em algum momento aquilo ali ia passar. Mas que por eu estar tão longe de Deus, tão distante de Deus, Deus está dizendo: você não está preparado. Mas se você continuar desse jeito, você pode só piorar o que você está fazendo. Porque eu comecei a falar mal desse cara para quem eu encontrava, o pastor da igreja. Eu comecei a ofendê-lo para quem eu encontrava, das pessoas próximas: vagabundo, canalha, safado, traíra, que ele é filho do diabo. Um abismo foi chamando o outro. Mas eu era o pastor. Eu era um pastor. Até que ouvindo e lendo, estudando na verdade esse texto, é como se Deus dissesse para mim: você quer continuar perguntando? Você quer continuar reclamando? Você pode voltar aqui quantas vezes quiser. Você nunca vai entender o que eu tenho a te dizer.
enquanto você não tomar a atitude correta, se aproximar de mim e deixar eu ser Deus na tua vida. E entender que você não vai conseguir perdoar esse cara, até porque você não quer perdoá-lo. E entender que você não dá conta de lidar com algumas circunstâncias do ministério. E entender que você não é capaz de algumas coisas. Sabe, quando eu ouvi isso, eu entendi que não adiantava tentar resolver o meu coração, não adiantava resolver a situação, não adiantava querer pregar, querer fazer, querer vir para congressos como esse. Eu precisava voltar a me aproximar de Deus e ouvir Deus como há muito tempo eu não ouvia. Eu lia a Bíblia para pregar. Eu orava, porque eu era pastor, era bom orar, e precisava orar até nos cultos de vez em quando. Mas tinha tempo que eu não falava com Deus de verdade. Tinha tempo que eu não ouvia Deus. Eu sabia pregar, eu sou pastor, eu disse a você hoje à tarde, pegar um texto, dividir em 3 pontos. Mas eu disse para mim, você quer encontrar essa resposta certa, toma a atitude certa, se aproxima de mim. Eu fui para Belo Horizonte, fiquei uma semana, num lugar que um cunhado meu me indicou. Sem a esposa, sem os filhos, sem celular. Eu vou dizer para você que naqueles dias Deus curou meu coração. Não teve anjo, não teve fumaça. Mas ali eu voltei a abrir a Bíblia. E aquele negócio começou a queimar no meu coração de novo. Ali eu voltei a orar. Não teve fumaça, não teve anjo, não teve nenhum fenômeno pentecostal. Mas eu não tinha dúvida de que Deus estava ali do meu lado, me ouvindo. Ali, eu voltei a ter a convicção de que Deus me chamou para isso. De que Deus me deu autoridade para isso. De que eu ia voltar, ia ter um monte de perguntas sem resposta. E que no fundo o que eu precisava não era ter todas as respostas. Porque quantas vezes eu voltasse, Deus estaria ali para me ouvir. No fundo o que eu precisava não é encontrar resposta. Eu voltei daquele lugar entendendo que momentos para os quais eu não encontro resposta, eu não preciso encontrar resposta. Eu preciso encontrar Deus naquela situação. E que se eu colocar o meu coração em encontrar Deus e não respostas, isso vai ser tudo o que eu preciso para continuar a pregar, visitar, aconselhar e evangelizar, ainda que venha amanhã e depois venha a noite, venha amanhã e depois venha a noite. Naqueles dias eu ouvi Deus dizendo, nesse processo de dor, você fez como Esaú, você trocou tudo que eu te dei, pela sua honra, pela sua dignidade, pelo seu ministério, pelo seu nome. Ei, moço, não tem a ver com você. Você não precisa da sua honra, do seu nome, da sua homilética. Você só precisa de mim. Você pode perguntar o quanto você quiser, porque vai ter coisa na vida. Eu ouvi Deus falar claramente ao meu coração, não veio anjo, não veio nada. Deus disse para mim, você pode perguntar o quanto você quiser, mas deixa eu dizer para você, vai ter coisa na vida que você nunca vai entender no ministério. Então se você quer continuar no ministério, antes de procurar as respostas certas, tome a atitude certa, me procura, porque se você me encontrar, isso vai ser tudo que você precisa para continuar. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei até que homileticamente esse não é um sermão muito padrão. Mas como eu disse a você, tudo que um sermão tem está nesse sermão. Ou precisa ter. Mas às vezes a gente fica muito preocupado com a forma, com a ferramenta, com a lógica. Eu não sei como é que seu coração está aqui nessa noite. Eu não sei como é que você chegou aqui, talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo circunstâncias para qual você está dizendo até quando, até quando, até quando?
E talvez você até sabe que Deus está com você, mas parece que um abismo chama outro, parece que não acaba nunca, parece que não acaba nunca. Quando eu voltei para São Paulo, muito pouca coisa tinha mudado das circunstâncias. O casamento do cara continuava um inferno, destruído, gente falando mal de mim. Muito pouca coisa tinha mudado daquilo que me gerava angústia. Mas uma coisa tinha mudado: o meu coração. Meu coração tinha mudado. E se você me perguntar, até hoje eu não consigo entender por que aquilo aconteceu, porque Deus permitiu. Eu não encontrei a resposta. Não encontrei. Mas eu aprendi naquela experiência que, em momentos onde a angústia toma conta do nosso coração, mais do que encontrar respostas, a gente precisa aprender a encontrar Deus naquele lugar. A encontrar Deus naquela situação de dor, de angústia, de fracasso, de tristeza, de traição. Porque se a gente encontrar Deus, ao invés de ficar perguntando até quando, até quando, até quando, ao invés de ficar se chafurdando e se afundando cada vez mais, se sentindo mais inútil, mais incompetente, sentindo mais amargura, mais ódio, mais tristeza, se sentindo muitas vezes fracassado, ao invés de deixar um abismo chamar outro, talvez a escolha que você precise fazer nessa noite é começar a procurar Deus nisso tudo. Em vez de dizer até quando, é dizer: Deus, onde é que o Senhor está nisso? Onde é que o Senhor está? Fala comigo de novo. Fala comigo talvez como o Senhor nunca falou. Me ajuda a fazer uma oração que eu não tenha dúvida que o Senhor está ouvindo. Quebra meu coração. Quebra meu orgulho. Ei, tira de mim o controle de uma vez por todas. Tira de mim o medo, tira de mim a amargura. Eu não sei como é que você está nessa noite, mas se você talvez está procurando respostas há muito tempo não encontra, eu quero em nome de Jesus desafiar você a nessa noite procurar Deus e dizer: Deus, eu preciso encontrar o Senhor de novo. Mais do que encontrar a resposta certa, eu quero tomar a atitude certa nessa noite. Eu preciso voltar a ouvir a tua voz. Eu preciso orar não porque eu sou pastor, porque eu sei orar, mas eu preciso orar porque se eu não falar com o Senhor, se eu não tiver certeza que o Senhor está me ouvindo, se eu não for tocado pela tua presença e de uma forma tal que ninguém precise falar nada, mas se eu não sentir o Senhor me pegando no colo, eu vou jogar tudo pro alto. Eu vou desistir, eu não vou acreditar nunca naquilo que o Senhor prometeu para mim, aquilo que quando eu fui para o ministério, fui para o seminário, o sonho que o Senhor colocou no meu coração. Você quer encontrar Deus essa noite? Você precisa ter esse reencontro com Deus essa noite. Você quer começar a buscar isso? Eu não estou dizendo que vai acontecer nessa noite, numa oração, num momento, mas você quer começar esse processo de busca. Eu levei uma semana, precisei sair para longe, e não ter nenhum ruído e dizer: Deus, eu preciso encontrar o Senhor. Onde é que o Senhor está? Eu preciso ouvir o Senhor. Eu não quero nem mais saber o que vai acontecer quando eu voltar. Você quer fazer isso nessa noite? Eu quero muito orar por você. Eu queria convidar você a deixar seu lugar, vir aqui à frente e se colocar de joelhos. Eu não quero orar por você não, eu quero orar com você. Quero orar com você. Talvez você vai voltar, vai continuar do mesmo jeito onde você está, do mesmo jeito. Talvez Deus não vai te dar a resposta que você quer. Talvez a circunstância não vai mudar. Vai ter algum tempo de noite ainda. Até porque Deus não tem obrigação nenhuma de responder o que a gente quer que Ele responda. Deus não tem que explicar nada para mim, para você. Não tem, Ele é Deus. Então o que a gente precisa, ao invés de buscar a resposta certa, é tomar a atitude certa e dizer: Deus, não estou entendendo nada, então me mostra que o Senhor está comigo nesse negócio. Me mostra que o Senhor me chamou mesmo. Me mostra que não é coisa da minha cabeça. Me mostra que o Senhor está ouvindo o meu choro. Cuida do meu coração, Deus. Não me deixa
vê o ministério como um peso, um fardo. Deus, eu não quero mais trabalhar por causa do salário, não quero pregar por causa do salário não, Deus. Eu quero porque eu sei que o Senhor está nesse negócio. Eu quero voltar para lá diferente, não porque eu entendi, ou porque a igreja mudou, ou porque aqueles caras não estão mais lá. Eu quero voltar porque agora eu sei que o Senhor está comigo para valer nesse negócio. Eu quero parar de perguntar até quando. Eu quero parar de ficar saindo de um abismo para entrar no outro. Eu não quero colocar mais meu foco nessas coisas. Quero colocar meu foco no Senhor. Sabe, quando eu voltei para São Paulo, de verdade a situação não tinha mudado, mas eu voltei querendo incendiar aquela igreja, pregar como eu nunca tinha pregado, amar as pessoas como eu nunca tinha amado, investir em novos líderes como eu nunca tinha investido. Deixa eu dizer para você, talvez eu tenha pregado ali os meus melhores sermões, eu tenha dado os meus melhores abraços, eu tenha construído novas amizades, pessoas que são hoje os grandes amigos, e boa parte da liderança que está comigo hoje foi gerada depois daquela semana lá. Tem a ver comigo? Não. Saber que Deus estava ali mudou meu coração, e Deus foi mudando o que Ele tinha que mudar. E aquilo que não mudou, problema de Deus, a igreja é dele. Se Ele não mudasse, eu ia fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Você quer encontrar Deus essa noite? Você precisa? Sai do seu lugar e vem. Senhor Jesus, quero clamar o Seu nome, ó Deus. Quero clamar a Ti, Jesus, nessa noite de encontro, nessa noite, ó Deus, em que Tu usaste a boca de Seu servo para falar aos nossos corações, Jesus. Isso é visitação de amor, Jesus, é visitação de carinho, é visitação de cuidado do Espírito Santo de Deus. O Senhor está nesse lugar. E eu sei, ó Deus, que os meus irmãos, os meus colegas, ó Deus, sairão daqui ainda mais resilientes. Sairão daqui, ó Deus, ainda mais fortes, ó Pai. E depois de todo esse processo que cada um deles tem passado, ó Deus, sim, muitos deles um processo de noite, um processo difícil. Ó Deus, depois dessa noite virá o dia, em nome de Jesus. Porque diferente, ó Deus, dos idumeus, nós temos o Senhor como nosso Deus, Deus de Israel. Ó Deus, em nome de Jesus, que os meus irmãos aqui, ó Pai, possam ver essa alvorada, testemunhar dessa alvorada, ó Deus, em nome de Jesus, porque tudo passa, Senhor. Tudo passa e vai passar na vida deles também. Ó Deus, muito obrigado por esse abraço do alto. Muito obrigado por esse ajuntamento. Muito obrigado por essa reunião, ó Deus. Em nome de Jesus, tome cada um, por favor, dos meus irmãos em seus braços de amor. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida do querido pastor Marcelo, do testemunho aqui corajosamente repassado. Obrigado por esse congresso tão especial, por essa iniciativa formidável, pela nossa denominação, pela nossa convenção, pelo nosso presidente, pelo nosso diretor executivo e todos, ó Deus, que estão trabalhando, porque acreditam sim, que nós podemos, ó Deus, fazer muito mais em nome do Senhor. Obrigado por esse momento e por tudo. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Aleluia.